Para dar continuidade à nossa agenda, eu gostaria de chamar nesse momento ao palco a Luciana Leirião. Ela é doutoranda no Laboratório de Economia, Saúde e Poluição Atmosférica, a poluição ambiental na Unifesp, para falar sobre a poluição do ar e seus impactos na saúde. Bem-vinda. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui representando a academia, especialmente a Universidade Federal de São Paulo, que é onde eu realizo a minha pesquisa, inclusive relacionada com veículos elétricos, né? O meu doutorado, o tema dele é o metrô, que não deixa de ser um veículo elétrico, só que transporta muitos passageiros. E é uma honra falar desse tema, que eu sou apaixonada, é o que eu estudo, e que tem grande relevância médica, social e, como eu vou mostrar um pouco, econômica também, por que não? Bom, embora o tema da palestra, né, seja poluição do ar e impactos à saúde, eu vou começar deixando um pouquinho de lado a parte de impactos à saúde e vou perguntar se alguém aqui tem uma definição pronta. O que é a poluição do ar? Poluição do ar é isso, ponto final. Acho que ninguém tem uma definição assim exata, né? Um ar poluído é esse e um ar não poluído é aquele. É complicado pensar. Será que o ar que a gente está respirando aqui dentro, nesse auditório, é um ar poluído? Lá fora, o ar de São Paulo? Bom, o ar de São Paulo, a gente já vê aqui algumas notícias, né, em jornal, a gente sabe que é um ar poluído. Mas será que aqui dentro é poluído? Eu trouxe duas imagens aqui, inclusive, deixa eu sair da frente. Essa primeira aqui é de São Paulo, então a gente tem uma camada bem preta em cima de São Paulo, né? E a minha pergunta é, qual dessas duas imagens está trazendo um ar mais poluído? Quem acha que é a primeira, levanta a mão, faz alguma... Quem acha que é a segunda? Tem algumas mãozinhas na segunda, acho que as pessoas estão achando que tem pegadinha, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Aqui, dois ambientes. O primeiro ambiente é uma plataforma, né, de embarque do metrô aqui de São Paulo. O metrô, como eu disse, um veículo elétrico, né, que não tem escapamento, emitindo poluentes. E o segundo é um condutor de veículo convencional que está num trânsito aqui com a janela fechada, então não está diretamente respirando o ar do escapamento. E a minha pergunta é, quem aqui está mais exposto à poluição atmosférica? Será que é esse primeiro que está usando o metrô ou o segundo que está dentro do carro? De novo, quem que acha que é o primeiro no metrô? Pouquíssimas pessoas. Quem acha que é dentro do carro que está mais exposto? A maioria, né? Bom, a questão é que tudo isso que eu perguntei depende. A gente vincula a poluição atmosférica muito àquela primeira imagem que tem uma camada preta em cima, né? Que é algo que a gente está vendo. Mas não necessariamente a gente está vendo um ar que está poluído. Então, todas as imagens que eu apresentei até agora trazem uma atmosfera de alguma maneira poluída. Então, por exemplo, naquela primeira imagem que eu contrapus com aquela camada preta em cima de São Paulo, tem um ar bastante poluído. Se a gente parar para pensar, olha quantos veículos estão nesse congestionamento. O céu está azulzinho, a gente pensa, nossa, o céu azul está super limpo, não tem nem nuvem no céu. Esse é um ambiente super propício para a formação de ozônio. Ozônio, embora a gente fale do ozônio lá na camada de ozônio, né, onde ele protege a gente dos raios ultravioletas, ultravioletada, lá em cima, de fato, ele é muito bom para a saúde humana. Mas aqui embaixo, a formação, né, próxima à superfície terrestre do ozônio, o ozônio é considerado um poluente com graves efeitos à saúde. Essa segunda imagem, a do metrô, que a gente também considera que é um ambiente, o metrô não está emitindo poluição, de fato, o metrô não está emitindo diretamente poluição, mas o freio do metrô no trilho produz pequenas partículazinhas, são como se fossem poeira, só que uma poeira bem fininha. Essa poeira bem fininha entra nas vias respiratórias e num ambiente fechado como esse, que é uma estação de metrô, né, não tem circulação, isso acaba trazendo impactos para a saúde também. E a terceira imagem, tem gente que acha que a gente está protegido porque o vidro do carro está fechado, mas quando você liga o seu ar-condicionado lá, ou a própria ventilação do carro, tem um filtro, mas esse filtro vai impedir que só as partículas maiores, né, não entrem no veículo. As partículas menores, os gases, tudo isso vai entrar. Ou seja, a conclusão que a gente chega com isso aqui é que a gente está exposto à poluição em qualquer lugar. Ela está em todos os ambientes hoje em dia.
Bom, trazendo então o que seria a definição acadêmica, né, formal de poluente atmosférico, a gente fala que ele é qualquer matéria ou energia que possa tornar o ar impróprio à saúde, inconveniente ao bem-estar, danoso aos materiais, à fauna e à flora. E agora sim, focando em saúde, né, o meu objetivo aqui hoje, os impactos à saúde da poluição atmosférica vão depender de duas coisas principalmente. A primeira delas é o tamanho do poluente. Então, se a gente observar nesse esquema aqui, ele é bem didático. Você tem poluentes que são grandes, por exemplo, o pólen de uma planta. O pólen de uma planta, ele é considerado um poluente atmosférico, um grão de areia. Só que quando ele entra nas vias respiratórias, afinal é por meio da respiração que esse poluente vai parar em todo o nosso organismo, né? Quando ele entra na via respiratória, ele fica preso, seja no pelinho do nariz, seja na própria mucosa, então ele não vai entrar totalmente. Partículas menores, que a gente fala que são aquelas com menos de 10 micrômetros, já penetram um pouquinho mais. Então essas partículas com menos de 10 micrômetros, ela vem até a faringe, laringe, e causam agravamento de doenças pré-existentes. Então, por exemplo, pessoas que sofrem com asma, bronquite, sinusite, quando aumenta a concentração dessas partículas na atmosfera, essas pessoas são as primeiras a sofrer. Então, vai no pronto-socorro, tem que fazer uma inalação, compra aquele remédio para lavar um pouco o nariz. Partículas um pouquinho menores, aquelas que já têm menos de 2,5 micrômetros, já penetram um pouco mais. Então, essas partículas acabam chegando já até as vias respiratórias inferiores, que a gente fala, né, o pulmão, e causam, além do agravamento dessas condições, novas condições, outras doenças. E, por fim, aquelas menorzinhas, gases, por exemplo, o ozônio, que eu acabei de falar, ele entra no alvéolo, entra na corrente sanguínea e vai parar em qualquer lugar do teu corpo. Então, ele vai trazer doenças de diversas naturezas, como eu vou mostrar daqui a pouco. O efeito específico que cada poluente vai causar depende principalmente da composição química desse poluente. Então, claro que eu não vou ficar detalhando essa tabela gigantesca aqui, mas só para vocês terem uma ideia, citando alguns, o ozônio que eu disse, o ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio. O oxigênio é um elemento extremamente oxidativo, então o ozônio nas células do corpo, ele vai ter um efeito citotóxico nessas células, ou seja, as células do corpo vão morrer quando em contato com muito ozônio. Monóxido de carbono, por exemplo. O monóxido de carbono, ele se associa à hemoglobina. Hemoglobina é a proteína presente na corrente sanguínea que transporta oxigênio. Então, para você mexer o dedão do pé, você precisa de oxigênio nas células do músculo, porque é o oxigênio que vai garantir que você tenha energia para mexer o dedão do pé. E quem transporta esse oxigênio é a hemoglobina. Então, tendo o monóxido de carbono ligado à hemoglobina, o oxigênio não vai ligar e você não vai ter oxigênio para produzir energia. Então, dependendo da concentração, o monóxido de carbono mata em questão de minutos, horas. Tem os outros, né? Dióxido de enxofre, por exemplo, ele tem um caráter ácido, então ele causa inflamações e assim sucessivamente. Bom, o que eu mostrei até agora é o que a gente sabe hoje, mas é lógico que isso começou em algum lugar e, surpreendentemente, começou muito recentemente. Se a gente estivesse falando aqui de poluição de água, a poluição de água é algo que já é conhecido há muito tempo. Desde a Idade Média, as pessoas começaram a relacionar que quando você bebia uma água suja, né, contaminada com esgoto, você passava mal, você tinha dor de barriga. E assim surgem até os primeiros sistemas de canalização de esgoto lá em Roma. Ou seja, estou falando de Idade Média. No caso da poluição atmosférica, os efeitos em saúde começaram a ser percebidos só a partir da Revolução Industrial. Mais especificamente, eu vou falar aqui de um episódio que aconteceu em 1950, em Londres. Então, para quem não lembra, a Revolução Industrial que aconteceu lá no século XVIII, começou, né, essa revolução na Inglaterra. E o que era essa revolução? Ela propunha a queima do carvão mineral para a produção de energia. Para quem não sabe, queimar carvão mineral libera muita poluição para a atmosfera, principalmente poluentes relacionados ao enxofre ou material particulado, que é essa poeirinha que eu estou chamando aqui. Bom, em 1950, Londres estava como essa imagem mostra aqui. Isso aqui é um retrato, né, da época do início dos anos 1900 e mostra pra gente
como tinham indústrias e como essas indústrias queimavam carvão mineral, impulsionando toda a economia londrina, né? Aconteceu que em dezembro de 1952, era inverno em Londres, e as pessoas começaram a queimar carvão e lenha em casa, porque era frio. Então as pessoas começaram a fazer queimas dentro das próprias residências. Até aí, já era algo que acontecia em Londres de vez em quando. O problema foi um fenômeno de inversão térmica. Para quem não sabe, um fenômeno de inversão térmica é algo natural que acontece na atmosfera, não tem nada a ver com poluição atmosférica. Mas o que é esse fenômeno? A circulação do ar diminui muito. Ele dura mais ou menos uma semana, e foi o que aconteceu em Londres em dezembro de 1952. Então, um fenômeno de inversão térmica aconteceu, as pessoas estavam queimando carvão e lenha em casa, as indústrias a todo vapor queimando carvão, e essa atmosfera ficou parada em cima da cidade. Como consequência, em menos de uma semana, morreram 4.000 pessoas em Londres. E aí que começam os primeiros estudos. Então, esse gráfico que eu estou trazendo aqui é um dos primeiros estudos que aborda efeitos da poluição atmosférica na saúde. E, para quem é da área de exatas, vai achar lindo, né? Talvez ele seja lindo se não fosse tão trágico. A gente mostra aqui, então, uma curva que indica o crescimento na concentração de fumaça, que seria um indicador da poluição atmosférica, e de dióxido de enxofre, e a gente vê naquela curva mais alta como o número de óbitos acompanha perfeitamente o crescimento na concentração desses poluentes na atmosfera. E aqui eu ainda chamo a atenção, que eu não sei se quem está mais longe vai conseguir ver, mas o eixo Y nesse gráfico, quando a gente está falando de fumaça, o smoke, a escala está em miligramas por metro cúbico. Tudo que eu falar a partir de agora, vocês vão reparar que eu estou falando de microgramas por metro cúbico. Então, para vocês terem uma ideia de como foi muito poluído esse ar que as pessoas aspiraram em Londres, né? São miligramas. Bom, e quais seriam, então, os efeitos da poluição do ar, a poluição atmosférica, na saúde das pessoas? Quem mora aqui em São Paulo, eu acho que tem uma breve ideia disso, né? É comum a gente sentir irritação no olho, então fica o olho coçando, tem que colocar aquele colírio, ou para quem tem já aquelas condições, asma, sinusite, rinite, às vezes acaba tendo que fazer uma inalação, pingar aquele rinossoro no nariz para dar uma lavada, tosse, garganta seca eu acho que é o que mais pega aqui quando a poluição do ar piora em São Paulo, né? De fato, esses são os primeiros que a gente sente e os mais comuns. Se a gente for analisar a bibliografia, né, o que a academia estuda, os primeiros efeitos da poluição atmosférica que foram descritos foram aqueles relacionados a doenças pulmonares e doenças cardiovasculares. Então, os médicos percebiam, por exemplo, que quando a qualidade do ar piorava, tinha mais gente tendo infarto, chegava no hospital infartando. Ou as pessoas que monitoram pressão, porque tem algum problema de pressão, percebem que quando piora a qualidade do ar, a pressão sobe. Quem tem essas doenças, né, como eu já falei algumas vezes, asma, rinite, sinusite, percebe também um agravamento nessas doenças. Mas esses foram os primeiros a ser descritos. Hoje, a gente sabe que existem inúmeros problemas em saúde que podem ser relacionados à poluição atmosférica. Então, trazendo alguns aqui, diabetes tipo 2. Quem imaginaria que diabetes tipo 2 pode ser relacionado à poluição atmosférica? A gente acha que diabetes tipo 2 é relacionado à dieta, né? De fato é relacionado à dieta também. Mas hoje em dia já se sabe que existem mecanismos fisiológicos no qual a poluição do ar contribui para que a pessoa desenvolva diabetes tipo 2. Problemas em grávidas, então parto prematuro, aborto, falta de vitamina D no cordão umbilical dos fetos. Aqui uma curiosidade, quem acha que em lugar poluído nasce mais homem ou mais mulher? Vocês acham que nasce mais homem? Quem acha que nasce mais homem em um lugar poluído? Ninguém? Mais mulher? Algumas pessoas acham que nascem mais mulher. De fato, lugar poluído é comprovado que nascem mais mulheres. A explicação disso é que homens que respiram um ar mais poluído produzem mais espermatozoides com o cromossomo X. A taxa de sobrevivência dos espermatozoides de cromossomo X é maior dentro desses homens. Então, nasce-se mais mulheres em lugares poluídos do que homens. Olha a loucura do que a poluição faz com a gente.
Pressão alta, então, pessoas que têm epilepsia, já se sabe hoje em dia que tem agravamento nas crises de epilepsia em pessoas que têm essas doenças. Câncer, não só câncer de pulmão, que é o primeiro que a gente pensa, mas câncer de intestino, de pâncreas, inúmeros tipos de câncer. Doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer, já foi provado relação com poluição atmosférica também. O cérebro, ele funciona por impulsos elétricos, né? Alguns poluentes são atraídos pelos impulsos elétricos do cérebro e acabam se alojando, por assim dizer, né? Dentro do tecido cerebral. Então, isso também favorece o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Então, uma infinidade de coisas que hoje podem ser relacionadas com a poluição atmosférica. Bom, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Como eu disse, como na apresentação foi falado, eu sou do Laboratório de Economia, Saúde e Poluição Atmosférica. Então, falando um pouco de economia, todos os impactos em saúde ele tem um custo associado. Então, quando você precisa comprar um rinossoro para lavar teu nariz, você tem um custo. Quando você precisa de um colírio para pingar no seu olho, isso tem um custo. Se você precisa ir até o pronto-socorro para fazer uma inalação, isso tem um custo. Tem alguém te atendendo lá, tem uma estrutura para te receber, tem a medicação que você vai receber. Se você é internado, você está ocupando um leito. Um leito poderia estar sendo ocupado por outra pessoa. Tem um outro custo também que pouca gente pensa, que é o que a gente chama de absenteísmo. O absenteísmo é quando você falta no trabalho por conta de uma doença ou alguma condição. Então, se você, devido à poluição atmosférica, teve lá uma crise de asma um pouco mais grave e não foi trabalhar, o quanto a economia está perdendo com isso? Imagina que você trabalha numa fábrica de caixa e você é responsável pela fabricação de 10 caixas por dia. Uma falta sua é fácil de calcular, né? A empresa está deixando de ter 10 caixas para vender. Então, hoje em dia, a gente tenta valorar todos esses custos que estariam associados aos problemas em saúde decorrentes da poluição atmosférica. Bom, como a gente viu, poluição atmosférica mata, né? Então, lá em Londres, em menos de uma semana, morreram 4.000 pessoas em decorrência da poluição atmosférica. O Marcelo trouxe alguns números também. Quanto que custa uma vida, se a gente vai valorar uma vida? Na academia, a gente tem algumas estratégias para valorar quanto custa uma vida. Eu lembro que quando eu comecei as minhas pesquisas, há alguns anos atrás já, a primeira referência desse tipo que eu li falava que um ano de vida custava 50.000 euros. E eu lembro que a minha primeira reação foi: nossa, como é caro um ano de vida, né? Eu, nos meus 30 anos, nem tenho esse dinheiro, 50.000 euros vezes a minha idade. Mas aí eu comecei a pensar por outro lado. Se alguém coloca uma faca no meu pescoço agora e fala: eu te mato hoje, ou se você me der 50.000 euros, você vai viver mais um ano. Você pode nem ter esse dinheiro no bolso, mas você vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro para viver mais um ano. Então, talvez esse valor não seja tanto. Quando a gente pensa na nossa própria vida, na vida dos nossos parentes, é uma questão complicada a gente tentar valorar o quanto custaria uma vida, né? Trazendo números gerais, esse é um levantamento do Banco Mundial de 2013, não tão recente, mas bastante pertinente. É uma estimativa de que a poluição atmosférica seria responsável por 10% das mortes no mundo. Então, 10% de todas as pessoas que morrem no mundo estão morrendo por causa de poluição atmosférica. Essa causa, né, esse risco de morte, estaria atrás só de riscos metabólicos, ou seja, você ter alguma condição genética ou uma pressão alta, um acúmulo de gordura na região abdominal, atrás de dieta, ou seja, você se alimentar mal, e atrás do fumo. E eu costumo dizer que desses 4 riscos que eu mencionei agora, 2 deles você foge. Você consegue não se alimentar mal e você consegue não fumar. Mas o ar você não consegue não respirar, né? Você é obrigado a respirar um ar. Então, todo mundo está suscetível aqui a morrer por conta da poluição do ar. 10% das pessoas no mundo morrem por causa dela. Um dado da Organização Mundial da Saúde também é que mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição atmosférica. Então, é um número bastante relevante. Falando em Organização Mundial da Saúde, então, ela começou, dado a importância, né, da poluição em óbitos e tudo mais, ela começou a recomendar o que seria uma qualidade do ar
a ser perseguida, né, o que seria o melhor, o que seria saudável. E, por exemplo, para o material particulado 2,5, ela fala que a média anual não deveria ultrapassar 10 microgramas por metro cúbico. É claro que quando a gente está falando de média anual, a gente mede a concentração de poluentes por dia, por hora, enfim. Em alguns momentos, essa concentração vai passar de 10 microgramas por metro cúbico. E ela recomenda também que nesses picos em que ela passar de 10 microgramas por metro cúbico, ela não passe de 25. Se ela passar de 25, já estaria sendo nocivo à saúde. Vocês acham que em São Paulo a gente passa de 25? A gente passa. Isso aqui é uma reportagem do dia 19 de julho de 2018. Você pode ver, né, a camada de poluição em cima de São Paulo. E a reportagem chamava a atenção justamente para o estado de alerta que o município estava em decorrência da poluição do ar. E eu entrei no site da CETESB para saber como é que estava a qualidade do ar em São Paulo nesse dia. E a gente vê aqui que, de fato, estava bem acima do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, né? Ela recomenda que, ao longo de 24 horas, não passe de 25 microgramas por metro cúbico. A gente vê, por exemplo, que no Ibirapuera, que é um lugar que a gente acha limpo, vai lá, corre por 1 hora, respira bastante, estava 37 microgramas por metro cúbico, quase o dobro. Lugares perto da Marginal, como, por exemplo, em Pinheiros, chegou a 49. E o que a CETESB falava sobre isso? Não estava tão ruim. Em quase todas as estações de monitoramento, a qualidade do ar foi dada como moderada. Apenas em 2 ela foi dada como ruim. E esse ruim ainda, numa escala de 1 a 5, seria 3. Ainda teria o muito ruim e o péssimo. Para a gente começar a tomar alguma atitude em relação à poluição atmosférica, a concentração, no caso aqui do material particulado 2,5, teria que passar 125 microgramas por metro cúbico. Então, pensa, a Organização Mundial da Saúde fala não passe de 25. A legislação de São Paulo fala a gente suporta até 125. A gente fica meio bravo, mas dá para piorar. 1 mês depois, essa era a manchete do jornal falando que cidades francesas estavam proibindo carros antigos de circular, porque carros antigos poluem muito o ar, né? E as condições climáticas lá estavam desfavoráveis à circulação dos poluentes. Eu fui ver como estava a qualidade do ar em Paris. E daí eu percebi que eles ainda estavam muito longe de chegar no 25 microgramas por metro cúbico. Para vocês terem uma ideia, essa notícia é do dia 7, né? No dia 7 estava em 16 microgramas por metro cúbico. E eles já estavam tomando medidas para reduzir a poluição do ar. Eu chamo a atenção aqui, como logo em seguida dessa medida, para a gente ter uma ideia de como o carro polui, já caiu, né? No dia seguinte chegou a 7 a poluição, então já despencou. Bom, então fica uma provocação, né? Como é que está a qualidade do ar em São Paulo? Eu vou, para finalizar, meu tempo está acabando, inclusive, trazer alguns dos resultados de estudos que a gente realiza lá no nosso laboratório. A gente trabalha com dados epidemiológicos, então são esses dados maiores, a gente não lida exatamente com os efeitos específicos de cada poluente em cada tecido. O primeiro estudo que eu trago aqui, a gente tentou entender quais seriam os prejuízos decorrentes da falta de fiscais de trânsito no trabalho. Então, o fiscal de trânsito trabalha em ambiente aberto, está sempre exposto à poluição atmosférica, e a gente percebeu que quando a concentração no material particulado 10, que é um pouquinho maior do que eu estava falando até agora, passa de 37 microgramas por metro cúbico, 82 fiscais de trânsito faltam ao trabalho. Se a gente for ver o que isso significa em economia, são 6,5 milhões de dólares por ano perdidos pela Prefeitura de São Paulo em decorrência de falta de fiscal de trânsito em dias muito poluídos. Falando um pouco de metrô, a gente sabe que o metrô então não está emitindo diretamente poluentes para a atmosfera, e a gente quis entender os benefícios que o metrô estaria trazendo em termos de qualidade do ar. Então a gente comparou episódios de greve do metrô, ou seja, quando a gente não tem o metrô circulando, com dias normais que a gente tem o metrô circulando. Quando tem greve no metrô, tem mais ônibus, as pessoas também saem de carro, então a gente imaginou que a qualidade do ar pioraria. E, de fato, morrem a gente chegou à conclusão, né, que o metrô acaba evitando, por ele existir, entre 6 e 8 óbitos por dia. Ou seja, por dia tem 6 ou 8 pessoas, entre 6 e 8 pessoas não morrendo porque existe o metrô.
Isso, em termos financeiros, também seria uma economia de 13 bilhões de dólares por ano. Economia que não é pensada quando a gente fala em incentivos para a construção de mais linhas de metrô, né? Esse aqui mais recente, de 2016, a gente quis entender quais seriam os benefícios se a qualidade do ar aqui em São Paulo para material particulado 2,5, que é aquele que eu mostrei os dados, fosse o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, se a média anual ficasse dentro dos 10 microgramas por metro cúbico. E hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a média anual aqui em São Paulo está em torno de 19. Então, se a qualidade do ar fosse recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a população de São Paulo ganharia 15 meses na expectativa de vida. Seria 1 ano a mais de vida para cada habitante de São Paulo. É muita coisa. E por fim, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, esse aqui é um dos resultados do meu mestrado, que eu defendi no começo do ano. A gente tentou entender quais seriam os impactos em saúde da frota de carros antigos que circulam em São Paulo. Então, a gente sabe que carro antigo polui mais, né? As tecnologias melhoram e você polui menos nos carros novos. Os carros antigos são responsáveis por 65 mil anos de vida perdidos, aqui no caso, entre 2014 e 2015, em São Paulo. Em termos financeiros, isso equivaleria a 4 bilhões de dólares. E também não se pensa em incentivos para tirar esses carros de circulação, substituí-los por veículos elétricos, por exemplo, que são bem menos poluidores. É triste, né? Bom, então, o que eu tinha para falar é isso. Eu gostaria de agradecer novamente. Deixe o meu contato, se alguém quiser entrar em contato, tiver dúvidas sobre alguma coisa que eu apresentei ou quiser propor algum tipo de parceria também, a gente está sempre disponível. Obrigada. Luciana, muito obrigada. Gostaria de convidá-la para permanecer um minuto aqui no palco com a gente e chamar nesse momento o nosso afiliado Ricardo para prestar agradecimentos à nossa palestrante Luciana. Ricardo, por favor. Muito obrigada, Luciana. Parabéns. Obrigada, Ricardo. Bom, para dar continuidade.